Additionally, we are going to explain how this exercise works and how you can actively participate and interact with the panelists on stage. During the event, all participants are in listen-only mode. The exercise is recorded and the video will be published on the web pages of the event organizers in the next few days. The language of the exercise is English, but there is live interpretation to different languages. To find your preferred language, please check the interpretation module in the menu below, indicated by the orange arrow. You can select and change the language of the audio at any time. If you listen to the interpretation channel, but you are disturbed by the original audio, you can select Mute Original Audio in the same menu. To listen to the original audio of the panelists, you have to leave the interpretation in off mode. You can change channels at any time. This exercise is led by a facilitator that presents the scenario and will ask questions to you, the participants, to the exercise. Your replies and comments are considered by the facilitator to animate a debate on stage with the experts. There are 3 ways for you to actively participate in this exercise. The first one is to participate in polls that will pop up on your screen in due time. You can select the answer and click on the button Submit that you can find at the bottom of the window as indicated by the green arrow. The participation to poll is anonymous. The second one is to write in the chat with comments and input when the facilitator asks you to do so. To facilitate the management, we kindly ask you to write in the chat only with input related to the present topic of this exercise. For any questions related to previous stages of the exercise, for any clarification needed, or if you want to contact the organizers, please use the Q&A module that you will find in the menu below, as indicated by the orange arrow. Please remember that this exercise is a learning tool and not a fault-finding exercise. Every effort has been made to create a plausible and realistic scenario and to stimulate discussions. Any resemblance of situations in this exercise to actual situations is purely coincidental and without any prejudice. Please consider that timelines are artificially compressed for the purposes of the exercise. Thank you for listening. Take your seats and enjoy this exercise. Não gerar nenhum incômodo a ninguém. E aproveitem o exercício. Muito bem. Voltando ao seminário, infelizmente estamos atrás da tela de forma digital. Meu nome é Ariane Vitivir e eu sou secretário-geral das Loterias Europeias. E é um prazer para mim realizar este exercício de gestão de crise. Gostaríamos de realizar este exercício de forma presencial, mas a pandemia não permite, então eu vou ser o anfitrião, modelador, facilitador hoje e vou conduzi-lo neste cenário do exercício com diferentes especialistas que vão refletir sobre o que acontecer. Eu vou mencioná-los, que é Anton Stiglig, é diretor da Loto Quebec, do Canadá. Também Cecílio Vasquez, diretor de TI de SELAI da Espanha. Davi Boda, que é da segurança do Reino Unido. David Sellier, gerente de comunicação dos Países Baixos, e também do Cassino da Holanda, e também Philippe Flaming, é o gerente legal que está na Bélgica, e Roberto Nitz, diretor de informação nos Estados Unidos. Vocês vão vê-los mais para frente, mas eu já gostaria de dar as boas-vindas. Vamos começar o exercício. Lembrem que os seus comentários são muito valiosos e, por favor,
Coloquem as suas impressões no bate-papo quando for pedido. E também vai aparecer uma enquete na tela em alguns momentos. Podemos começar. Eu já estou pronto. É uma tarde quente, em junho. Vocês estão trabalhando na Loteria Nacional, são membros desta equipe e vocês veem na intranet que temos bons números no KPI, que está verde, podemos ganhar muito dinheiro. Foi adicionada uma característica. Os jogadores têm algumas perguntas. Depois da pandemia, temos uma situação, a nova forma, o novo normal, que seria trabalhar de forma remota. Alguns trabalham estando em suas casas, inclusive algumas pessoas usam a sua conexão de VPN para conectar o seu notebook ou talvez num café, Starbucks ou numa biblioteca. Igual que ontem, quinta-feira foi feriado, então existem mais pessoas trabalhando de forma remota. Dos 210 funcionários, nós temos apenas 70. Temos uma pessoa no escritório que não consegue abrir um arquivo de Excel. E quando estamos analisando essa ligação, começam a chegar mais ligações. E atendimento ao cliente também está tendo problemas, não consegue ter acesso aos arquivos. Há ligações que estão na fila de espera, o marketing, todos estão com problemas para ter acesso aos arquivos. Então, vamos à primeira pergunta. Quero que vocês respondam no chat. A pergunta é: vocês, como gerentes de TI, quais informações você precisa definir para dar uma boa imagem do que está acontecendo, para ter um bom panorama? Podem, então, escrever no chat, no bate-papo, as respostas do que vocês precisam para ter um panorama claro do que está acontecendo. Utilizem o bate-papo para escrever as suas respostas. Queremos saber quantas ligações, arquivos, quem está no escritório, quem não. Que informação nós precisamos ter? David, Robert e Cecília também podem entrar em cena e ver as respostas que podemos ter. David, do que nós precisamos? Eu procuraria padrão de comportamento. Pode ser algum tipo de arquivo. Talvez mensagens que aparecem na tela, condutas. Algumas ferramentas que talvez indicam alertas. Não faria muito mais do que isso por enquanto. A equipe de tecnologia tem um protocolo e devem seguir esse protocolo. Precisamos de tempo para entender o que está acontecendo. Cecílio, você tem algum protocolo para esse caso? Cecílio, você está no mudo. Não temos um protocolo, mas a primeira coisa seria saber que processos do negócio estão sendo afetados. É a primeira coisa que deveríamos
saber para definir a extensão, magnitude do problema, seria a primeira informação que eu precisaria. E, em segundo lugar, se há incidentes com a tecnologia, portanto, saber de onde vêm esses incidentes, inconvenientes, se é por causa do software ou problemas de comunicação de alguma equipe ou instalações de comunicação. Qual seria o motivo? Está relacionado com o quê? Essa seria a primeira pergunta. A equipe, é isso que a equipe de TI precisa saber. O mais importante é juntar a maior quantidade de informação, a extensão e o que está sendo afetado. Vejo muitas perguntas no bate-papo, tipo de erros, mensagens de erro, que é o que fazemos antes de chegar ao erro. Então, e você, o que você pensa? Talvez uma pista para levar em conta é que a mesa de entrada tem um protocolo para saber como agir, que esse desk help tenha uma forma de agir, porque isso vai nos permitir agir e pensar corretamente. Vejo que no bate-papo alguém diz como o Desk Help pode ajudar nesse caso para considerar se é uma questão de segurança. Robert, eu também vejo no bate-papo que alguém diz ver se as plataformas de jogo estão sendo afetadas. Vocês fariam isso nesta etapa? Eu acho que todo mundo tem o sistema de erro e de negócios separados. Isso é importante, ver que o sistema de jogo não está sendo afetado. E um sentimento para tentar descobrir o que está acontecendo, não entrar em pânico, quais são as questões que vão surgindo, mas sem entrar em pânico. Não apertar o botão vermelho para apagar tudo. Eu concordo. O importante é que o Helpdesk vai dizer que devem reiniciar o seu notebook, são noções básicas, basicamente. Ver as pistas para pensar que é um incidente de segurança, para que a organização inteira trabalhe. Uma pergunta é: em que momento começamos a pensar que é uma questão de cibersegurança e aí envolver um sistema específico, um sistema de informação, de gestão de alarmes, que pode ser consultado, porque podem dar pistas se tem alguma coisa relacionada com um ataque ou alguma coisa parecida. E esse é o momento que devemos envolver o sistema de segurança. Essa é uma questão
chave. Voltamos em cena para ver o que está acontecendo. É cada vez pior. Muito obrigado pelas contribuições. Voltamos às instalações mais uma vez. E o gerente de TI estão tentando analisar o problema e muitas pessoas já não conseguem ter acesso aos arquivos. O call center está com mais problemas e até agora parece que a inscrição em todos os notebooks, nos sistemas de jogos estão funcionando corretamente. A equipe de TI já desconectou os seus backups da rede, então eles têm apenas 24 horas antes de que os sistemas de jogo caiam, porque esse sistema de backup não está funcionando. Então, é uma questão complicada para tentar conter essa intrusão. Eles decidem bloquear todos os computadores conectados à rede, então só tem acesso aos calendários, aos e-mails, ninguém vai poder ter acesso aos arquivos que precisam. E a equipe de TI tenta falar com o gerente geral ou o presidente e confirmam o que eles temiam, que é um ransomware. E possivelmente seja um vírus. E está reunido com o assessor legal de publicidade. Então, a segunda pergunta que nós vamos fazer, levando em conta que é um Westerlock, que é um ransomware. O que você mudará em suas ações operacionais iniciais? Agora que vocês sabem o que vocês modificariam? Utilizem o chat ou o bate-papo, tivemos excelentes respostas na primeira rodada. O que vocês modificariam? Provavelmente, vocês foram atacados por um ransomware. Então, vocês podem aí colocar o que vocês fariam. Vamos voltar com os especialistas aqui na tela. Anton, Cecílio, vocês podem voltar, sabendo que temos este caso de ransomware. Qual é o alarme que devemos ativar? Nós temos uma expressão que diz: estamos fritos. Devemos fazer com que a equipe de TI esteja nessa lista, os gerentes, o de informática, todo o pessoal para tentar conter e analisar a situação também. Vamos entrar em contato com terceiros, alguma empresa especializada em respostas de cibersegurança. Temos uma lista de 2 sócios com os quais podemos conversar, porque isso pode acontecer durante o dia, durante a noite, e talvez seja difícil obter a ajuda necessária. Então, precisamos de uma ajuda especializada. David, da sua perspectiva, vemos as reações no bate-papo, chamar especialistas para que ajudem. Necessitamos capacidade adicional, recursos, tempo. Que temos que fazer, que pode parecer estranho, vai ser uma longa noite na semana. Você está cansado com
e se eu confirmo que é um wasted locker ou algum tipo de ransomware, eu teria que ver a diferença, quais são as chaves que estão online, se eu modifico o plano, se o plano está disponível, porque seria uma pena ter isso e depois não ter acesso. Eu verificaria que tudo esteja conectado. E verificaria muito para garantir que temos todos os planos acessíveis. Esse seria o meu enfoque. No chat, você disse que deveria convocar os líderes da sua equipe de crise. E vocês na CELAE, naquele prêmio gordo, tem o grande sorteio. Se isso acontecer, vocês teriam uma equipe 24 horas disponíveis, completamente disponíveis. Eu concordo com meus colegas que isso seja uma situação muito complicada. Isso você não sabe. Você sabe que quando sabe que isso seja um ransomware, é preciso ativar um plano de contingência de crise para todo mundo ser informado, para tudo estiver disposto para a preparação de mensagens, do ponto de vista de TI. O primeiro que tem a ser feito é conter a extensão do ransomware ou sua disseminação. Então, do ponto de vista de TI, de IT, a minha primeira decisão seria desligar o servidor de arquivos para proteção dos dados a partir do começo. É isso. Se vocês puderem também mencionar do ponto de vista da comunicação, a primeira parte da comunicação pode ser uma comunicação informal ou interna, mas do ponto de vista de vocês, o que seria adequado? Se vocês tivessem um vozeiro preparado, o que vocês fariam? Sim, eu concordo com o que vocês mencionavam no chat quanto à comunicação, de que as pessoas parem de ligar porque você não precisa tantas comunicações. A comunicação faz parte do começo do plano. Primeiro, você tem que internamente comunicar que você está a par da existência do problema, que você está pesquisando, que, por favor, parem de ligar, parem de comparecer ao escritório, que a gente vai manter eles informados. Mas se eles começarem a comunicar em nível interno, leve em consideração que pode ter informação externa ao mesmo tempo. Então, é preciso estarmos preparados para a recepção de perguntas, para termos uma perspectiva de reação perante isso. Mas, por enquanto, internamente, leve em consideração isso, que pode ter informação externa que chegue de forma imediata. Falando deste contexto externo, uma das reações que nós estamos vendo no chat, no bate-papo, é contatar, entrar em contato com o FBI. Talvez na Europa a comunicação não seria direta, chamar a polícia nessa fase. Não sei se vocês podem ampliar quanto a isso. Sim, isso fica no rol das coisas que eu não faria. Não tenho certeza de que nesse momento do processo, um pouco mais à frente, você primeiro precisa verificar que isso seja real. Nesse momento, se eu ligaria o FBI ou a autoridade pertinente que eu deveria ligar naquele momento, mas nós precisamos ter certeza de que estamos respondendo. No chat também eu vejo um comentário, alguém diz que não é uma boa ideia desligar os servidores de arquivos, mas sim desconectar alguns dispositivos e ativar um protocolo. Eu não sou técnico, não sei se o David ou mais alguém pode nos trazer uma retroalimentação. Sim, depende do que você acredita que estiver acontecendo, se for um tipo de ransomware,
que se comunica com alguma coisa externa, talvez desligar somente alguns dispositivos seja suficiente. Se você não tiver 100% certeza de que tipo de ransom, como ele se dissemina, você precisa agir de forma oportuna, fechar as máquinas indicadas e vai precisar de mais informação. Isso nos leva a esta situação em que as coisas fogem um pouco do nosso controle, é preciso tomar mais controle, também é preciso retirar o plano de ransomware e ter à disposição para começar a trabalhar naquele processo. E dizer aos membros que deixem de ligar as mesas de ajuda, porque será preciso comunicar que estão trabalhando nisso. Então, é um desenvolvimento bem interessante. Muito obrigado a todos por suas respostas no chat. Vamos voltar agora ao nosso cenário. Lá temos, mais uma vez, nós estamos na loteria, o diretor de TI convocou através de WhatsApp o pessoal de IT, outros especialistas no escritório. Aí o boato do Wasted Locker se dissemina rapidamente pelo escritório, entre os grupos de WhatsApp, dentro da lotérica. Alguns colegas, inclusive, estão ligando ao diretor de informática, ao diretor-geral, para perguntar se elas devem voltar ao escritório. O responsável de centro de atendimento ao cliente pede que todo o seu pessoal vão no escritório para trabalhar nas 110 configurações que não estão impactadas. O dia do sorteio. E a nova função do jogo é preciso responder as perguntas dos jogadores e os KPIs estão todos no vermelho. Então, com isso, nós vamos para a terceira pergunta, vamos conversar, que vocês vão ter na tela através de uma poll, de uma pesquisa. A enquete, a poll podem voltar ao escritório outras equipes que não sejam IT ou tecnologia? Sim, não ou depende. Essas seriam as 3 respostas. Não esqueçam de responder e coloquem apresentar, submit, enviar, porque senão nós não vamos receber suas respostas. Vamos ver o que temos. As equipes que não sejam de TI, de tecnologia, podem retornar ao escritório? Sim, não depende. Isso poderia ajudar, neste caso, o Helpdesk, o centro de atendimento ao cliente, poderia responder perguntas. Se vocês podem ver na tela, vamos mostrar agora os resultados. Também, eu acho que uma coisa não deu certo aqui. Cecílio, Anton e David e Philip, podem me acompanhar aqui na tela? Alguns participantes, a minoria disseram sim, não há problema nenhum, que elas retornem ao escritório. Outra parte dos participantes disse não, elas não podem voltar, mas a maioria respondeu que depende um pouco da situação. O que vocês acham sobre isso? Cecílio? Bom, a primeira impressão é, claro, com certeza depende. Mas, via de regra, o pessoal que não faz parte de comunicação e pessoal de TI, parece que não seja necessário naquela instância da crise. Minha primeira impressão seria que, é claro, depende da situação em particular. Que o fato de ter mais pessoal no escritório, mais o necessário, vai complicar a situação. Porque todo mundo vai pedir um computador, uma linha de comunicação para utilização do sistema de correio eletrônico. Então, não parece que isso seja a decisão mais adequada naquele momento. Anton, sim. Se tivéssemos um escritório secundário ou regional onde as pessoas puderem comparecer em lugar
da sede central. Você acha que isso seria alternativa? Sim, eu vou responder igual do que Cecílio. Depende das ações que tenham sido empreendidas, se quisermos solicitar que o isolamento de certas partes das redes, que sejam disponíveis para as pessoas trabalharem, podem ter pessoas trabalhando que possam continuar trabalhando. Definitivamente você vai querer se concentrar na equipe de TI que vai responder, que vai ter uma resposta coordenada. Porque nesse momento, nós sabemos que existem ransomware, arquivos criptografados, não queremos que isso se dissemine, então precisamos analisar a situação. Se as equipes continuarão trabalhando, temos o risco de ransomware continuar se propagando, então temos que levar isso em consideração. E a partir da sua perspectiva, quantas mais pessoas houver no ambiente de trabalho, vamos ter mais problemas? Sim, eu provavelmente vou concordar com meus colegas. Termos um pessoal crítico que fique lá resolvendo as coisas vai depender de como você estiver preparado para manejar. Felipe, eu posso imaginar que alguns vão pensar bom, aqui temos um inconveniente legal, estamos próximos do sorteio, o que vai acontecer? Cadê as falhas? O que podia ter sido feito melhor? Alguma responsabilidade, alguma perda? O que podemos dizer sobre a situação que temos agora nas mãos? O primeiro que eu ouvi é que nós precisamos ativar um plano de ação, um plano de segurança, e temos que trazer as pessoas indicadas. Isso imediatamente incluiria os assessores legais, internos ou externos, porque você sempre tem que considerar todos os aspectos. Isso pode afetar o sorteio, então nós precisamos conversar sobre isso, o que pode ser feito, se a data pode ser adiada, quais as normas você precisa receber a assessoria do departamento legal e também isso informar a gerência, ou seja, a equipe legal precisa fazer parte da equipe de gestão de crise, mas também é verdade que é preciso contarmos com as pessoas importantes. Quantas mais pessoas estiverem envolvidas, isso pode gerar mais problemas. Então, o que nós queremos evitar é o pânico. Portanto, precisamos das pessoas indicadas, das respostas indicadas. Então, precisamos pensar o que podemos fazer? Será que podemos adiar o sorteio? Precisamos considerar os regimentos, os regulamentos, precisamos comunicar isso ao regulador. Tudo isso deve contar com a supervisão. E nós precisamos de pessoas indicadas do regulador para a definição do problema e para ele indicar se o sorteio pode ser adiado. Estamos vendo que na informação que obtemos no passado, os sorteios podem ser adiados até certo ponto. Tudo isso tem que ser avaliado com muita clareza, com a menor quantidade de pessoas disponíveis e necessárias. E como o David disse anteriormente, se você trazer uma equipe externa ou convocar, você precisa que as pessoas tenham a suficiente confiança para resolver os problemas. Isso é verdade. David, agora, olhando onde nós estamos no nosso cenário, não seria a melhor ideia trazer mais pessoas no escritório. Tudo precisa de comunicação, não é? Como nós podemos comunicar isso? Sim, a comunicação é uma parte importante da equipe de gestão de crise. Você precisa coordenar tudo o que faz nível interno, externo e o que TI está comunicando. Então, por isso que eu concordo com o Felipe, não queremos tantas pessoas no escritório porque vai ter muito barulho. E todos nessa situação vão querer ajudar, mas às vezes a melhor ajuda é nada de ajuda, salvo se
eles forem solicitados para fazer alguma coisa. Por isso, não precisamos tantas pessoas no escritório, apenas as pessoas indicadas, a equipe de gestão de crise, o departamento de TI, alguns especialistas externos talvez, mas nós temos que comunicar a existência de um problema técnico que ele está sendo tratado e, por favor, parem de fazer perguntas, parem de ligar, nós vamos informar mais à frente sobre o estado de situação. O departamento de clientes vai receber muitas perguntas e talvez você possa estabelecer um sistema automático de resposta para todo mundo ficar a par que existe um problema, de que existe um problema, que estamos trabalhando sobre ele. E também, depois, precisamos pensar em lidarmos com todas as partes mais à frente. Também precisamos decidir como vai ser feito qual a mensagem que vai ser comunicada às diversas partes interessadas. Mas, por enquanto, em nível interno, talvez a equipe de atendimento, suporte ao cliente, possa estabelecer alguma resposta automática para os clientes e possa se preparar para as ligações para chamadas externas. E não esqueçam do monitoramento da mídia, das redes sociais, a equipe de comunicação precisa estar pendente disso para ver se em nível externo já está acontecendo, já isso está sendo comunicado alguma coisa. Robert, você trabalha para essa agência multiestatal. Se isso acontecer em um dos estados, qual o procedimento para informar os outros estados, quais as medidas de uma perspectiva técnica? É uma ótima pergunta, porque as agências multiestatais têm várias jurisdições onde elas estão presentes. Com esse tipo de problemas, com qualquer outro tipo de problema técnico, você já tem um grupo estabelecido com diretores de lotéricas, com as pessoas indicadas para comunicar a abrangência do problema, o que aquela loteria particularmente está fazendo com o tempo estimado de restabelecimento dessa situação. Talvez não saibamos, esse seria o grupo inicial a integrar para a tomada de decisões. O importante é comunicarmos o que está acontecendo entre as diversas comarcas ou jurisdições. Um exemplo que seria todo mundo no escritório, mas isso não é o ideal, porque nós não queremos que eles entrem em pânico. Então, eu mesmo, temos que comunicar o que está acontecendo. Muito obrigada, Cecília. Uma última pergunta quanto a isso. Temos essa situação agora de que as pessoas estão trabalhando muito de casa, de forma remota, e talvez o pessoal que seja necessário para a resolução do problema não esteja no escritório, talvez esteja se conectando pelo VPN, de outra forma. Isso faz alguma diferença? Complica mais a situação? Algum tipo de aprendizagem a partir da situação da COVID? Alguns especialistas estão trabalhando de casa? Sim, a experiência, como você disse, depois da pandemia ou a situação do COVID, é que a parte do pessoal fica no escritório, parte fica em casa. Isso não é um problema porque utilizamos a comunicação padrão através de telefonia móvel. Essa é uma situação suficiente para manejar um incidente complicado, uma ocorrência dentro da companhia. E, é claro, utilizar as instalações modernas que a gente tem instalada nos telefones, como videoligação, videoconferência, serão tão eficientes quanto colaborar de forma pessoal, de forma tradicional. Nossa experiência com a pandemia é que nós não perdemos nada de eficiência, tendo nosso pessoal nas nossas locações. Isso é bastante encorajador. Então, na Europa temos alguns jogos jurisdicionais, multijurisdicionais, da sua perspectiva legal. O que isso significa? Sim, ouvimos nosso colega americano
Isso nos deixa em outro nível de comunicação, de conversação, porque nos jogos multijurisdicionais, na Europa, há uma aplicação que pode chegar a acontecer, porque pode ter um impacto em que isso seja celebrado, o sorteio seja celebrado. Então, nós fazemos um processo, levamos isso ao comitê de executivo de várias lotéricas, porque são eles que precisam tomar a decisão sobre se isso vai acontecer, o que vai fazer com esse problema. Então, isso vai poder garantir que isso não seja afetado, porque em alguns jogos os fundos têm que ser transferidos antes da celebração do sorteio, e por isso nós precisamos garantir de que o arquivo daquela transferência não seja impactado. Então, nós acreditamos que existe um assunto nos jogos europeus, nós precisamos fazer uma escalação em nível de comitê executivo, de todos os que sejam envolvidos naquele jogo. Então, isso vai vai envolver a participação dos advogados, pessoal de TI, porque isso vai oferecer posições sobre como nós podemos adiar o sorteio e também sobre quem pode participar e ter acesso àquela plataforma. Então, nós precisamos ter muitos aspectos em consideração. Então, também há jogos no Canadá, em diferentes províncias. Essa situação pode afetar se isso acontece, por exemplo, em British Columbia? Sim, claro que sim. Temos um sistema de comunicação implementado, então, se houver um problema, podem entrar em contato com as outras províncias e com as outras, e se houver alguma demora no sorteio por algum ransom, se houver algum impacto sobre isso, sim. Ok, muito obrigado. Então, para resumir, talvez seja uma má ideia ter muitas pessoas no lugar, então temos um bom resumo no bate-papo. A equipe de gestão de crise deve decidir quem e quando. Vejo que todos concordamos. Vamos ver o que acontece depois no nosso exemplo. Vamos voltar a estar em cena. Isto não nos surpreende, mas chega uma mensagem que é uma nota que é como um bilhete de resgate. Eles não acham que a loteria esteja agindo com base no interesse público. E além disso, os lucros da loteria estão aumentando, mas isso não acontece com as boas causas. Eles pedem receber um resgate equivalente a 2,5 milhões de euros em bitcoins, e eles pedem isso para poder enviar a chave de descriptografia para voltar a ter o backup. E o prazo é às 17 horas. E diz que se não cumprirem, haverá um impacto ainda maior, que não diz qual é, e o senhor Hood é quem assina. Vamos perguntar, nesse caso, quem devemos informar? Agora nós temos o bilhete pedindo o resgate. O que eles querem? Quem nós devemos informar nesta etapa? Por favor, utilizem o bate-papo para sugestões. Vemos que temos várias sugestões. David, Philip, Robert. Vejo muitas sugestões no bate-papo. A polícia. O bilhete diz
não chamar a polícia. Acho que é uma reação automática, que é chamar a polícia. O que que vocês pensam? Para mim, a primeira coisa a ser feita é ver quais são as linhas de comunicação que podem ser utilizadas, porque precisamos informar várias pessoas e essa informação deve ser por uma via segura, se podemos ter acesso ao e-mail e essa via talvez não seja mais segura. Talvez dependa do país, alguns países têm uma equipe de cybercrime dentro da polícia, talvez o FBI ou algumas agências europeias têm o conhecimento correto para lidar com esse tipo de situação. Devemos entrar em contato com eles, mas não através de um aparelho que tenha sido infectado. Não sei se precisamos do conselho de diretores completo, vai depender se a empresa é estatal ou se ela é pública. Se for pública, eles têm um commissioner que é quem controla essas atividades dramáticas e devemos informar essa pessoa minimamente através dos canais corretos para que as pessoas não saibam o que estamos fazendo. Algumas pessoas que devemos envolver rapidamente a equipe da área jurídica. Precisamos de mais pessoas da nossa equipe jurídica, porque pode haver uma investigação para saber o que pode ser feito com relação a crime. Se for uma empresa privada, talvez o regulador tenha especialistas que podem ajudar e podemos chamá-los. Muito obrigado. Importante fazê-lo. David, temos algumas equipes técnicas de informática. Você faria mais coisas com equipes externas, com polícia, etc.? Eu penso que numa situação, há certas capacidades que podemos trazer, então podem começar a ver na internet, na dark web, se há questões que permitem pistas, se alguém está tentando vender informação das loterias, alguma relação que apareça com relação ao ataque, ter uma estratégia de comunicação que também nos dê perspectiva. E quando entramos em contato com uma área, precisamos estar prontos para entrar em contato com qualquer pessoa, saber exatamente o que vamos dizer ao conselho, porque quando começamos a entrar em contato com as pessoas, pode chegar à mídia. Não queremos que os nossos funcionários saibam pela mídia, claro. Essas coisas acontecem e as notícias viajam mais rápido do que nós imaginamos. David, a sua perspectiva, devemos estar comunicados com relação à comunicação, devemos saber o que precisamos fazer e definitivamente devemos informar a polícia, o governo e o mais difícil neste caso, eles precisam contribuições para a comunicação que
que precisamos realizar, precisamos da confirmação das partes interessadas com relação à comunicação, das medidas que vamos tomar para não ter problemas. David, uma coisa interessante no bate-papo é com relação a chamar a polícia. Você está me perguntando para mim, a minha opinião? Quem deve telefonar é a equipe de gestão, porque há especialistas em comunicações, da parte jurídica, de TI, que talvez não tenham a experiência dos gerentes de cada departamento que não sabem como lidar com isso. Então, não deve ser realizada essa ligação para a polícia, o diretor isoladamente. Anton também menciona no bate-papo as regulamentações e temos a questão da privacidade. Quais são os alertas vermelhos? Não há diferentes leis de privacidade com relação à VPR. No Canadá temos outra lei com diferentes requisitos quanto a identificar a violação de informação, e vejo que nesse ponto estamos numa crise, temos especialistas de segurança trabalhando, tentando isolar para informar as autoridades, mas a equipe jurídica deve preparar a comunicação. E poderia adicionar o que não aparece no bate-papo, é que existem cada vez mais organizações que têm um seguro contra cibersegurança, e esse seguro tem um seguro que se chama Código de Violação de Informação, ou de intrusão de informação, e esse código vai nos guiar com a contribuição de especialistas de cibersegurança, dizer quem nós devemos chamar, entrar em contato. Se não tivermos um contrato com uma empresa de cibersegurança, se não tivermos esse código, esse protocolo, fica mais difícil. Felipe, parece interessante, então, ter um seguro contra ransomware. Qual seria o efeito? Penso que é um mercado que cresce e que cada vez há mais empresas aqui mas com todos os seguros, há muitas condições no contrato e talvez os advogados tenham que saber quais são as cláusulas desse contrato, os requisitos e se tivermos esse seguro, temos que levá-lo à empresa para que digam o que podemos fazer. Às vezes, essas empresas de seguro têm os seus próprios especialistas em segurança e dizem que, se quiserem que a nossa equipe se encarregue da situação, vai ter um impacto interno. Então, eu vi no bate-papo a questão da privacidade, há muitas empresas envolvidas e são todas com regulações diferentes. Na Europa, nós precisamos, uma primeira pergunta é, dados pessoais afetados, quais seriam? Os dados das pessoas. Porque se for o caso, se existe esse tipo de filtração, temos uma obrigação legal de informar as autoridades da privacidade da Europa e deve ser dentro ou em até 72 horas. E o que também está disponível na Europa são empresas que têm um gerente de proteção e essa pessoa deve se envolver se os dados foram
filtrados para saber os passos que devem ser tomados. O seguro é uma perspectiva interessante se estiver disponível, mas temos que pensar que haverá um impacto importante, porque eles vão se encarregar de tudo, vão falar com todas as pessoas, vão decidir como continuar esse processo. Essa é a cobertura total. Sim, talvez podemos apontar para discutir mais para frente, é interessante. Nesse bilhete de resgate, diz que o pagamento deve ser feito em bitcoins. Quão fácil é isso, Robert? Muito fácil. Em alguns casos, idealmente não vamos pagar, mas se tivermos que pagar, vamos entrar em contato com outra empresa que vai depositar o dinheiro. Complicado. Sim, temos que ver se a ideia do seguro não é levado em conta nesse cenário. Mas mais informação está chegando e os técnicos de tecnologia, a partir do requisito do gerente, estão com os especialistas, com respostas, e a polícia. Temos uma multidão, com base nos registros e na pesquisa forense, parece que há dados copiados pelos atacantes e alguns arquivos, e não sabemos se foram roubados, e esse acesso ilegal foi realizado há algumas semanas e através de um servidor, e não foi remendado porque já estava no final da vida útil e compromete o Office 365. E há boatos de que a Data Lottery que há um comprometimento. E aqui a pergunta é, nós precisamos, aqui no caso, desativar o Office 365, precisamos desativá-lo? Sim, não, não sei. Isso é interessante. Podem responder. Tem mais alguns minutos, alguns segundinhos. Vamos ver o resultado. O que a audiência pensa sobre este assunto? Precisamos esperar os resultados da enquete. Pronto. Acho que depende. Algumas considerações que precisamos levar em conta. Primeiro, se nós desativamos o Office, como vamos entrar em contato com a mídia ou quando estão tentando entrar em contato conosco? Qual é o limite para isso? Se temos formas alternativas para entrar em contato, não teríamos o do Office 365, talvez precisamos adaptá-lo à sugestão de que estão os SharePoints. Podemos desativar essa parte para proteger os dados.
Mas não se os dados do ransomware estão guardados aí. Temos que pensar, levando em conta as consequências quanto a desativar esses sistemas. E você, Cecília? Eu concordo com o David, com a ideia de que é uma ferramenta-chave para a comunicação interna e externa. Então, nesse momento, desativá-lo é uma decisão que terá repercussão e, na minha opinião, é chave para a comunicação. Eu não posso desativar todas as funções do Office. Tenho dados incluídos na nuvem da Microsoft, do OneDrive. Eu tentaria desativar apenas os dados afetados ou as funções afetadas. Neste momento, não podemos desativar todas as características do Office. Robert, da sua perspectiva, sim, não? Você diria que depende? O que é que estamos desativando? Eu me concentraria mais no que nós queremos concentrar muito. Ter um backup, se eu tenho uma coisa compartilhada, como o David disse, mas se há alguma coisa que não tem conexão, não está conectada com o SharePoint ou com os sistemas locais, levar em conta isso, se isso vai ter impacto, se você desativa o Office. Implica uma busca através de canais seguros, certo? Existe alguma alternativa fora das comunicações do Office 365? Claro. Aqui nos Países Baixos, trabalhamos com um aplicativo no celular que se chama SpeakUp e podemos entrar em contato com todos os funcionários internamente. E não é uma questão de SharePoint, é um aplicativo. E esta organização trabalha com várias organizações e trabalhamos muito para estar comunicados com eles, porque é no celular. Talvez é uma coisa para ser levada em conta. Há diferentes aplicativos no resto do mundo, então, se pudermos ter a comunicação SharePoint com os empregados. Anton. Sim, eu esperaria não ter de desabilitar equipes ou teams, porque a partir da pandemia, Teams é nossa ferramenta de colaboração. Então, como o David mencionava, poderíamos analisar a desativação de alguns serviços, mas nem todos. Talvez algum servidor e termos alguns documentos, mas Teams seria a nossa ferramenta de comunicação. Se tivéssemos de desabilitar, provavelmente deveríamos pedir às equipes que venham à oficina. Vamos ter entre 50 e 100 pessoas trabalhando nisso. Nós precisamos compreender nesse ponto que as equipes, aqueles que estão fazendo, tentar compreender o que está acontecendo, qual o tipo de ransomware, qual o impacto que vai ter. E pode até, nós podemos até estar aplicando uma resposta especializada, equipes de resposta especializados. O primeiro que temos a fazer é obter os registros para compreender o que está acontecendo. Se você não tiver esse tipo de programas instalado
no computador de escritório, nos servidores, talvez isso seja o primeiro que a equipe faça, tentar obter informação desses eventos, desses registros. Será complicado se algumas das equipes não estiverem trabalhando. Isso pode ser uma coisa que nós esqueçamos facilmente. É bom esclarecer para talvez restringir um pouco, talvez seja um pouco bom, mas voltar a ativar também pode gerar problemas. David, mais uma reflexão sobre o uso de Office 365? Eu acho que existem ferramentas de comunicação secundária que são importantes, que devem ser utilizadas. Office 365, no chat colocaram alguns comentários. Neste momento, pensarmos que Office 365 estiver comprometido, podemos começar a pensar em utilizar Signal. E isso beneficie a equipe de gestão de crise. Também um comentário no chat muito válido, que diz que se houver um atacante no nosso sistema de 365, existem comunicações alternativas. Sim, é possível que isso seja benéfico para o pessoal da Loteria Robert. Quanto a isso, quanto a esses serviços, é um assunto bem importante, ou pode ser apenas azar? Não, é um problema importante. Não tenho certeza de como isso funciona no resto do mundo, mas existem diversos servidores de legacy que são implantados e que precisamos tomar cautelas importantes, como termos um firewall, uma coisa que possa detectar o ataque, mas realmente não há razão porque alguém externo queira acessar esse tipo de servidor, porque é super segregado de todo o resto. É isso. O que nós sempre esquecemos é como o que acaba acontecendo. Cecílio, algum comentário da sua parte quanto a esse cenário? Bom, além sobre esse assunto do compromisso do Office, é como o atacante compromete Office, porque se comprometer Office 365, seus dados, provavelmente exista alguma identidade ou senhas da empresa que também sejam comprometidas. Um segundo passo no risco do ataque. E se essa for a situação, as identidades da Microsoft, por exemplo, na loteria espanhola, nossas senhas são baseadas no diretor de Microsoft. Eu imagino que isso seja igual para outras empresas. Esse problema, se isso for talvez por causa de que as identidades fazem parte e que as identidades e as senhas estiveram comprometidas, isso vai mudar completamente a situação. Nesse caso, ou inclusive ainda pior, se as identidades tiverem um suporte na nuvem de Microsoft, lá vai ter um inconveniente, a solução vai ser um pouco mais drástica. Há também uma pergunta interessante no chat. Pensando nos backups de SharePoint e nos Exchange, as trocas de 365, muitas empresas não pensam sobre isso. Qual a sua opinião? Sim, eu concordo. Pensamos em serviços de nuvem como se fossem infinitos. E se você tiver uma situação em que os dados estiverem criptografados, um diretório é realmente muito problemático. É importante levarmos isso em consideração, essa segmentação de backups, que é bem importante. E como você revisa
as regras de firewalls para essas segmentações de rede. Isso também é bem importante. Também existem outros serviços onde você pode ter um backup. Cecília mencionou o assunto da identidade, que é muito importante para levarmos em consideração. E se o diretório ativo for infectado, você tem um backup do diretório ativo para poder ter as condições de todos restauradas, para todo mundo conseguir se conectar de novo. Isso é realmente uma coisa que temos que considerar. Bom, pode que seja uma decisão fácil, mas com efeitos de grande abrangência, desativar a Office 365, e uma coisa que me deixa com medo, os hackers que já estão no sistema estarão lá, e isso não tem não traz uma impressão de segurança. Vamos voltar para o nosso cenário e vamos ver onde nós ficamos agora e o que vem a seguir. Então, mais uma vez na loteria, relógio está avançando, o tempo está se esgotando, agora são 4:30 da tarde, daqui a 30 minutos vai caducar o prazo estabelecido. A equipe de segurança e informação conseguiu uma cópia do arquivo da Dark Web com a ajuda da equipe policial, conseguiram descriptografar, ainda seja cedo demais para trazer o que o arquivo inclui. Tudo parece legítimo. O conteúdo desse arquivo parece uma cópia dos dados dos jogadores, dos canais digitais, incluindo dados de jogos responsáveis sensíveis. Os atacantes não fizeram nenhuma referência na posse desses dados, mas a equipe policial acha que seja uma suposição razoável, que esse podia ser o caso. O diretor-geral continua perguntando ao diretor financeiro se é possível um pago em bitcoins, como poderia funcionar. Ele pressiona o diretor financeiro, alguns dos acionistas da loteria, com que ele entrava em contato para explicar a situação, e eles querem que a situação seja resolvida assim que é possível. O ministro responsável da lotérica no governo nacional pediu ao diretor-geral numa rápida chamada a partir da sua direção sobre os boatos de ransomware, que ele não cedesse, que ele não pagasse nenhum resgate. Essa é a política do governo. Isso nos traz a sexta pergunta, então. Deveríamos pagar o resgate? Devemos pagar o resgate? Aparece lá a pesquisa na tela. As respostas sim, não, eu não sei. Podem adicionar comentários no chat. A pergunta, então, nós deveríamos pagar o resgate? Vamos esperar uns instantes. Sim, não, não sei. Então, o ministro está retendo essa ação. Eu convido meus palestrantes, meus integrantes de painéis, mais uma vez, a trazerem seus comentários. E contem o que eles acham, se nós devemos pagar o resgate, se pode ampliar um pouco suas respostas. Daqui a pouco vamos ver os resultados. E daqui a pouco vamos ver os resultados na tela. Vamos esperar um segundinho. Qual a opinião sobre o pagamento do resgate? Bom, é difícil, com certeza. Se o ministro disser que é essa a política, é uma limitação, um assunto importante. Sim, você não vai ter muito conforto se o ministro disser não tem que pagar. Eu acho que se você for o diretor-geral da empresa e estiver ignorando aquela declaração, então você vai ter que procurar um novo trabalho, talvez. Então, Felipe, vocês pagariam? Não, nós não pagaríamos. Em primeiro lugar, se você pagar, esse seria o final. Você não tem nenhuma garantia. Não, você não está negociando com pessoas honestas, que você diz, está bom, eu vou cumprir, isso se trata de integridade. Não, nós estamos falando com criminosos, então não temos garantia nenhuma de que essas pessoas sejam honestas e sérias, por uma parte. Por outra parte, fazendo essa piada que David dizia agora há pouco, você precisa também considerar esses assuntos e
pensar que não, que esse não é um tipo de decisão que dependa dos acionistas do ponto de vista legal. Essa é uma decisão que a gerência precisa, a administração precisa tomar e envolver os outros participantes, a polícia, os reguladores. Não é uma coisa que somente o diretor-geral possa decidir, o CEO. E é preciso levarmos em consideração também as responsabilidades. Minha resposta é definitivamente não. Você está falando com criminosos. Você precisa pesquisar se a legislação criminal até permite essa ação. Então, a minha resposta é que nessa fase não há razão nenhuma para pagarmos. Felipe recomenda não pagarmos. Continuamos estagnados nessa situação, enquanto responsáveis de TI, qual ação que podemos tomar no ínterim? Alguma conversação legal, administrativa, quanto ao pagamento? Vocês estão no departamento de TI, vocês continuam trabalhando nesse assunto? O que acontece aí com vocês? Eu concordo completamente com o Felipe, no sentido de que você está conversando com criminosos, então você não pode dizer para eles, sim, eu pago. Existe ransomware que tem algumas chaves disponíveis. Então, do ponto de vista técnico, você vai tentar resolver o problema desse lado. Quando você tiver uma situação de ransomware e não há chaves disponíveis e todos os dados estiverem criptografados, nós já estivemos trabalhando durante 48 horas, os especialistas de cibersegurança dizem que não existe forma nenhuma de descriptografar. Então, nós precisamos considerar o assunto, levar o assunto muito a sério. Eu conversei com um amigo que é sócio numa das empresas que tem práticas de cibersegurança. E ele mencionou que, contrariamente do que nós pensamos, a maioria das empresas nessa fase vão pagar, elas pagam o resgate. E as empresas de seguro, inclusive, têm cláusulas que elas precisam verificar e, às vezes, elas vão pagar. Então, isso é interessante, porque está criando um espaço para criminosos. Se tivermos essa criação de dinheiro para as organizações criminosas, uma coisa que temos que pensar, você faz tudo que for possível do ponto de vista de TI para tentar descriptografar esses arquivos, mas não há coisa que possa ser feita além disso. Cecílio, também nós estamos chegando no momento, na data do sorteio. Isso vai marcar alguma diferença? Apesar de que isso não seja legal, a gente vai rezar para pelo menos poder salvar o sorteio. Eu, na minha opinião, não acho. Primeira consideração legal, provavelmente você consiga pagar pelo contexto legal do país. Se for uma lotérica governamental, por exemplo, na Espanha, você não consegue pagar. Então, depende da lei nacional que habilite ou não o pagamento. Se você tiver a pressão do sorteio vindouro, provavelmente a minha opinião seja não paguemos, porque provavelmente você contribua ao negócio, como os colegas indicam. Então, é preferível, na minha opinião, não pagar. Para também adiar o sorteio, deixar de vender, o que for, mas não pagar. Essa é a minha opinião. Bom, vamos lá. E uma segunda reflexão sobre isso é que essa decisão deveria ser uma coisa pré-estabelecida na empresa. Na minha opinião, não é uma boa decisão, uma boa conduta, que essa decisão fique lá no ar, pairando, até o momento da tomada de decisão final. É mais conveniente termos um plano, falar
com os participantes chaves, com os acionistas, com a polícia, governo, regulador, conversar sobre a situação e termos pré-estabelecidos e bem definidos o que será feito quanto a essa situação. Para mim, um ponto-chave. Muito obrigado. E Robert? Isso seria útil? É uma boa ideia ter um negociador profissional que possa, por exemplo, ter, não sei, trazer 2,5 milhões de bitcoins de vez? Esse seria um papel a ser desempenhado por um negociador profissional? Talvez. Bom, como todos os demais dizem, eles não deveriam pagar. O ponto de todo esse exercício é que todos possamos compreender ou chegar a uma posição de saber que nós temos suficientes procedimentos estabelecidos. Mas em se tratando de decidir se podemos pagar ou não, se podemos confiar em pessoas para descriptografar os arquivos, talvez esse assunto de chamar um negociador profissional possa ser recomendável, poderia servir. Outro ponto interessante que eu vejo no bate-papo é que 2,5 milhões de euros em bitcoins, digamos que tudo esteja descriptografado corretamente e com esse arquivo que estava na dark web, pode gerar uma multa de não sei quantos milhões, talvez não seja uma perspectiva de negócio, nós devemos levar em conta os riscos. Se nós sabemos que alguns dados foram roubados, fica claro que devemos informar em até 72 horas, no caso da Europa, agências de privacidade, e temos o risco de ser multados porque devemos evitar esse tipo de atos, mas é parte da discussão que devemos levar adiante. Entendo que, quer dizer, a pergunta era: precisamos pagar o resgate agora? Eu diria não, porque não temos informação suficiente para decidir. Depende de quem somos, se é estatal. É uma empresa que pertence ao Estado, então não é muito então é muito difícil tomar essa decisão internamente. É um problema que o Estado vai aparecer envolvido, é dinheiro público, não é dinheiro privado. O pagamento em bitcoins pode exigir uma verificação de lavagem de dinheiro. Talvez possamos decidir pagar, mas isso vai depender de certas circunstâncias talvez ter uma pessoa, um negociador, seja uma boa ideia, deixar uma porta aberta para esse caso, a situação na qual estamos e passou pouco tempo antes do sorteio e precisamos esperar. Não sabemos se o que o negociador vai precisar. A polícia vai ser parte da negociação, a empresa de seguros também. Então, há muitas pessoas envolvidas, vendo qual o próximo passo, o protocolo para decidir se pagar ou não. Então, não é uma decisão tão fácil de ser tomada. Muito bem. Convido vocês a continuar nesse cenário. Enquanto isso,
todos os especialistas envolvidos determinaram que os atacantes parece que estão ativos e se moveram do domínio corporativo e na rede de varejistas e não fizeram mais do que dar uma olhada. São atividades que você espera quando os criminosos começam a disseminar esse ransomware. E isso vai ficar ainda mais crítico. E as diferentes situações serão conhecidas pelo público e os boatos, os rumores vão ser ainda maiores, porque os boatos viajam rapidamente. Os minoristas devem ser informados, sim ou não? Aí pedimos aos especialistas. Então, os varejistas devem ser notificados, informados ou não? Coloquem suas respostas e enviem a enquete. E, desse modo, podemos ver as respostas. Alguma outra medida, David, para levar em conta? Sim, precisamos ver a integridade do jogo, protegê-la. Não podemos realizar nenhum jogo da loteria se não estiver protegida, então precisamos tomar ações adicionais. Eu penso que a situação talvez seja diferente para uma empresa, para uma loteria que tem um sistema integrado com outros pontos, varejistas. Então, talvez podemos comprar o bilhete em outra página e nessa situação temos um dever ético de falar, informar os varejistas. Cecílio? O resultado é interessante. Algumas pessoas, a metade mais ou menos, diz que sim, e quase que um pouco mais da metade diz que não. Não dizer que há um ransomware, mas sim que há um problema. E nesse ponto, informar os varejistas, quem deve decidir é a equipe de comunicação. Talvez neste momento não seja o melhor ter uma total transparência, mas apenas informar que o sistema caiu, um sistema técnico, mas não que estamos passando por um ataque cibernético, até que a equipe tenha certeza de que o momento é o adequado para informar isso. Isso com relação à comunicação. Com relação ao impacto da informação, eu não tenho certeza. Acho que não analisamos as consequências de um malware numa terminal de um varejista nas loterias espanholas, porque essas terminais não têm dados que possam ser afetadas ou infectadas. Então, sinceramente, não sei se incrementa os riscos, né? Eu não tenho certeza.
Completamente diferente é o sistema de jogo, porque o sistema de jogo, sim, tem os dados dos usuários e das transações, mas não o varejista. Mas, se tivermos dados que comprometem o sistema de dados nesse local, no varejista, então sim, precisamos deter essas terminais e a rede completa. Robert, o sistema de jogo, se vê afetado também, o que que você faria? Temos que ver como fazer isso. Vai depender do sistema, se nós apagamos ou se congelamos. Mas também queremos ter certeza de cuidar as transações. Então, isso é com base no sistema, há diversas formas de responder a isso. Então, eu fecharia o sistema, não por um incidente de segurança, mas por qualquer tipo de insegurança para indicar que o sistema caiu. Eu concordo com o Cecílio, com a sua análise. Os varejistas têm clientes anônimos, mas temos uma página, um site, e ali vendemos os bilhetes e temos serviços de jogos. E ali sim tem usuários que podem ser identificados. E a questão é o que nós informamos nesse site. E podemos reduzir a nossa avaliação de quão provável é que exista informação pessoal ali. David, você informaria? Nós podemos presumir que o Office 365 está desativado, então qual seria a forma de informar, se é que você informaria? É uma boa pergunta. Podemos enviar mensagens ou uma comunicação normal por e-mail. Vamos ter os dados de contato dos escritórios, desses varejistas, dessas lotéricas, e temos também a ligação. Talvez possamos enviar alguma mensagem através das terminais, dizendo que é um problema técnico, que vamos fechar o sistema por um tempo, alguma coisa pelo estilo, e depois fechamos o sistema. Você telefonaria para as estações de rádio local para informar a questão? Não sei. Precisamos confirmar com as outras partes interessadas, mas se o fizermos, a mensagem, temos que informar que o problema é técnico, não a história completa. A questão não é mentir para os jornalistas, mas o que dissermos, isso vai depender de nós. Então, eu diria, temos um problema técnico, precisamos fechar as terminais e vamos parar as vendas. E assim que verificarmos o que acontece, voltaremos com vocês. David, você pensaria fazer um sorteio rápido na lotérica? Não. Se há dúvidas, precisamos congelar tudo. E provavelmente tenhamos um backup. Podemos talvez
resolver os problemas causados mais para frente, mas poderia ser um cenário que piore a situação, sim. Bom, já estamos muito avançados nesse cenário. Temos sugestões no bate-papo, informar através de um SMS para informar as lotéricas, se tivermos o número deles. Muito bem. Então, se o Felipe estiver aqui, acho que sim. Do seu ponto de vista, Felipe, vamos ver este cenário. Isso pode ser uma situação difícil, voltar às discussões das partes interessadas, precisamos informar os pontos de venda com esta pressão do governo, das lotéricas, né? Não tem nada de errado dizer que temos um problema técnico. De fato, o problema é técnico, que tem mais consequências, mas, na minha opinião, não precisamos informar o público. Apenas como as lotéricas e as redes são tão amplas que vão terminar sendo público nos jornais, e o gestor de comunicação vai receber mais ligações dos políticos do que de qualquer outro, e é o que não queremos. Estamos numa situação na qual o tempo é limitado entre o que acontece e o sorteio. Então, todos os elementos que tivermos nas nossas mãos, podemos dizer que a rede caiu sem dar mais informação e que eles serão informados quando vão poder reiniciar as atividades, porque quanto mais informação nós dermos, mais risco podemos correr. E poderia ser, inclusive, mais prejudicial para nós. E dizer que a rede caiu é uma coisa normal. Não penso que responsabilizamos mais se dizemos mais. Pode ser que haja um momento, por exemplo, se passam dias, mas isso nós podemos defender facilmente porque queremos evitar que isso venha à tona. Muito obrigado. Com isso, terminamos com esse cenário e com a aprendizagem deste exercício, e gostaria de passar a palavra aos especialistas para que deem as suas opiniões. Então, aqui aparece, vou dar a palavra ao David, as lições que aprendemos. Para mim, o treinamento e estar preparados é a mais importante. Ter um plano, precisamos estar preparados. Isto significa, se estamos no escritório, temos que poder nos comunicar com todos, ter acessos de emergência, ter pessoas com as quais podemos falar se precisarmos negociar, ter a capacidade de ter mais pessoas no call center, caso isso venha à tona. Então, precisamos estar preparados
e não somente um protocolo num Word, mas com exercícios e treinamentos para que estejam preparados. Muito obrigado, Cecílio. Qual é qual é a sua visão quanto às lições aprendidas? Bom, as lições aprendidas, a primeira coisa é investir nos sistemas de proteção contra ataques cibernéticos, contra esses cyberataques. Não podemos esquecer que existem outras questões envolvidas e devemos estar preparados para sofrer esses ataques e devemos ter um protocolo para reagir corretamente. Então, não é somente planejar, mas simular, exercitar, treinar a equipe. E esse tipo de simulacro é essencial. Algo que aprendemos na nossa organização é que esse tipo de exercício, houve várias, mas uma muito importante, a importância de estar preparados e de ter um plano de recuperação, que significa, se não pudermos negociar ou pagar numa situação assim, devemos poder nos recuperar dessa situação. Então, precisamos dos dados, o backup dos dados guardados num lugar seguro, offline, num sistema forte. Precisamos estar prontos para a recuperação. Obrigada. Obrigada, uma ótima sugerência, uma ótima sugestão. Eu concordo com o Cecílio, temos que estar muito treinados, eu acho que isso é uma parte muito importante da comunicação entre equipes, e também termos as ferramentas à disposição prontas, diretores telefônicos, outros aplicativos para comunicar com o pessoal, para podermos coordenar tudo quando você estiver afetado por um ciberataque. E para as comunicações externas também, avisar as pessoas que você pode treinar sobre esses assuntos, diversas equipes de gestão de crise, quem são aqueles que participam, quem são necessários. Então, aqueles que têm que têm aquelas hierarquias na lotérica vão poder colaborar e certificar-se de que não sejam afetados. Então, a transparência quanto aos treinamentos, as capacitações anuais e quem faz parte desses treinamentos é bem importante para podermos lidar com a crise e que todo mundo saiba o que pode ser feito, o que deve ser feito durante a crise. É verdade, é importante sabermos quais os papéis que cada um dos membros dessa equipe tem. Então, quais as lições aprendidas desse tipo de situação? Eu acho que, em primeiro lugar, esse exercício que fizemos hoje foi bem interessante, foi muito interessante e valioso podermos ouvir os colegas, também tudo que foi compartilhado no chat foram ideias bem interessantes. Eu compartilho o que os meus colegas disseram, preparação, preparação, preparação. Tivemos um incidente que não foi, na verdade, um problema, incidente de informação, mas era um fato positivo, aconteceu 1h da manhã, na sexta. Vejam vocês, imaginem naquela situação, acordar à noite e que eles digam para você, você tem um possível ransomware, quem é que você liga? Onde é o documento que contém os números de telefone? Quem é que temos que ligar?
Tipicamente, o que acontece é que as equipes de TI começam a se encarregar de tudo, mas quem é que coordena? Quem é que faz análise? Quem faz a pesquisa quanto a estarmos preparados e todos os controles que é necessário ter? Existem alguns controles básicos de segurança, firewall, segmentação de rede, as empresas de seguros estão procurando que as organizações tenham autenticação de múltiplos fatores e que tenham backups, que tenham sistemas de resposta em pontos finais, controles básicos que você precisa ter, mas além disso, trata-se de se preparar. Obrigado, Philip. Do ponto de vista legal, bom, muitas coisas foram ditas, mas eu concordo plenamente. Tem a ver com a posse de uma documentação pronta. Na primeira página, você precisa ter todos os números de telefone necessários, todos os pontos de comunicação necessários. Nós também, para a lei antitrust, tínhamos tudo que era necessário. Com quem entrar em contato, com o número, que tipo de ação deve ser empreendida. Isso também tem que ser disponibilizado fisicamente, porque se os computadores caírem, então, precisamos de um local físico para ter acesso, um local visível, não apenas para achar isso, mas também para ter disponíveis todos os documentos de compliance e de risco, para que, caso haja uma emergência, alguém possa ter acesso e saiba o que deve ser feito. Treinamento, regulação dos diversos participantes é bem importante, mas eu acho que a Europa, por exemplo, não só na União Europeia, mas também o resto da Europa está prestando muita atenção a esse assunto. E há uma semana da cibersegurança organizada na Europa que serve justamente para conscientizar todas as equipes das empresas. Saibam que diversas medidas devem ser tomadas, iniciativas. Sim, tem a ver com o fato de alertar as pessoas, cientificá-las, deixá-las preparadas, deve haver capacitação, treinamento com os diversos atores participantes. Talvez eles sejam de áreas completamente diferentes, mas talvez em certo momento nós nos juntemos com a polícia para perguntar o que vocês acham que deve ser feito. Então nós devíamos considerar esse tipo de interação. Como você pode se preparar se houver empresa de seguros, forças policiais, não apenas do ponto de vista da preparação, mas também da preparação com agentes externos. Porque se você fizer um rol, uma lista, você sabe quem é que tem que ligar dentro do Departamento de Cibersegurança da polícia, talvez você possa ter contato de antes e perguntar qual a sua recomendação. E dessa forma, você pode, inclusive, prevenir algumas outras questões do ponto de vista legal, o que nós consideraríamos também do ponto de vista de seguros. Os seguros estão ficando mais caros por causa dos problemas que nós temos também. É preciso considerar a devida diligência, de diligence. Às vezes eles recorrem a uma pessoa, perguntam o que está faltando, tomam as iniciativas, as medidas necessárias. Existem muitas coisas a serem feitas, mas eu diria treinamento e a reunião da equipe em nível interno para ter esse tipo de treinamento, de exercício, de perguntar o que nós temos a fazer se isso ocorresse. Se isso ocorrer, podemos ter uma compilação, um caderno fisicamente disponível na empresa. Muito obrigado, Robert. Alguma aprendizagem, comentário final? Sim. Alinhado com o que eles diziam, a preparação de todos para esse exercício, para fazer um exercício robusto, bem completo,
revisar as medidas, os planos, mas se você fizer esse exercício, você diz o que você faria, o que nós faríamos, qual informação nós precisamos outorgar, temos um documento com as lições aprendidas e poder mentalizar o plano, isso vai ser bem útil, porque você vai ter o trabalho já feito. E depois precisamos de planejamento quanto à cibersegurança, ransomware, outros incidentes de cibersegurança, outros desastres. Precisamos pensar no mesmo planejamento, realização do exercício, aprendizagem de lições, atualização do plano, lá estaremos preparados. É isso, muito obrigado para todos vocês, senhores, pela sua participação, e é claro que eu agradeço os participantes que ficam do outro lado da linha. Muito obrigado pelas suas contribuições através do chat e dos polls, das pesquisas. As contribuições tratam-se desse exercício, eu acho que esperemos que todo mundo tenha aprendido. Muito obrigado para todos os nossos participantes, Anton, Cecílio, David, Felipe e Robert. E David, isso não teria sido possível sem a preparação, sem o apoio dessa equipe, que não é visto. Muito obrigado para a WLA, para a Ellie, obrigado a toda a equipe, especialmente também obrigado ao senhor a Serpentini, da WLA, que ajudou na preparação desse exercício. Como serviço extra, temos também a participação das nossas intérpretes, quem agradecemos. Esperamos que esse exercício tenha servido para aprender e para saber o que você pode fazer numa situação de crise para o benefício da sociedade. Amanhã vamos ter o último dia do nosso webinário sobre riscos operacionais e cibersegurança. Essa jornada será moderada pelo diretor executivo de WLA, meu colega, querido Lucas Esposito. Por favor, se conecte neste canal, mesma hora, mesmo canal, diversos assuntos. E antes de vocês saírem, por favor, dediquem um par de minutos a algumas perguntas que vão aparecer na tela. Eu quero desejar a todos